Olá, Nestor, Guia dos Casais, aqui na TV Farroupilha, TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET. Andréia, tudo bem? E hoje a gente vai mudar um pouquinho, então. Isso aí. Vamos responder várias perguntas que vieram ali pela caixinha, né, dos outros programas. Tem pergunta de casamento, de relacionamento, de casal, tem várias coisas ali. Isso. E sempre a gente vai começar a mudar um pouquinho, né? Que é sempre bom. Se tirar o homem da zona de conforto, às vezes tirar a mulher. E aqui, como é vida real, é isso que a gente vai fazer neste programa. Isso aí. As perguntas vieram, que são de vocês de casa, e aí eu disse pra ele, quer saber, escolhe. Hoje é praticamente meio ao vivo, assim, né? Eu disse, escolhe e a gente vai respondendo assim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Primeira, pra ti, como é ser feminina e como eu começo a ser feminina? Como é ser feminina e como eu começo a ser feminina? Na realidade, comecei a ser feminina a partir do momento que eu senti a necessidade de me olhar. Que chegou um ponto que eu pensei assim, me perdi, não tô mais me priorizando, eu preciso de mim. E junto com tudo que a gente já vinha vivendo, e aí eu pensei, eu sabia que eu queria aquilo, eu não entendia o que era, mas lá dentro tinha um despertar, assim, que era do feminino. E aí eu comecei devagar, assim, eu comecei no banho, comecei sentindo, estando ali, comecei com um creme que às vezes até um óleo de banho, uma coisa que às vezes ele dizia assim, mas o que tu passou aqui no chão? Lembra? Sim, que eu quase caía pra tomar banho. Então de começar a olhar pra mim. Eu disse, então como tu começa, é isso. O como é ser feminina é leve, é isso que eu posso te dizer, assim. É aceitar, no meu caso, com uma história onde eu venho de mulher guerreira, é o aceitar que ser vulnerável não é ser frágil. E que eu podia, que eu tinha um homem onde eu tinha escolhido um cara legal pra estar comigo, e isso vem lá do que eu desejava, assim, que eu sempre fui muito romântica, né, sempre fui muito, então eu queria um cara que fosse legal, que fosse inteligente, que fosse trabalhador, que fosse, que me mimasse, na realidade eu já queria tudo isso, e aí Faltava aceitar. Faltava aceitar e faltava me permitir. E então eu comecei a me permitir. Então ser feminina é se permitir. Em primeiro lugar, acho que é se permitir. A partir do momento que eu me permiti, mudou tudo. E hoje eu não volto mais. Tá bom. E aí, vamos lá. Gente, eu não sei nada das perguntas hoje. Hoje é tudo com ele. E aí? Como é ser mulher do Nestor? E aí acho que agora é pra mim, e ter a Andréia como mulher. Acho que é o primeiro pra ti, como é ser mulher do Nestor, e eu como é te ter como mulher. Me ter é maravilhoso, né? Me ter, nossa. Na realidade, ser mulher do Nestor é maravilhoso, assim, é o que na realidade a gente vive muito e a gente bate nessa tecla do que o que vocês veem lá não é perfeito, mas é uma decisão diária. E ser mulher dele, na realidade, que nem eu acabei de dizer na outra pergunta, eu sabia o que eu queria. E eu sabia que eu não sabia o nome das coisas. E quando a gente começou a se aproximar, eu vi que realmente tu tinha as coisas que eu queria. Eu me lembro muito de uma vez que num show que a gente tava e... Capital Inicial. Nem sei que ano foi isso. A gente tava na escola ainda, 2001.
E eu me lembro que começou uma briga e simplesmente ele, que daí é maior, né? Ele chegou e me abraçou e se botou assim as costas dele na briga. E eu me lembro de sentir tu indo para os caras estavam brigando e eu acho que eles deviam estar encostando em ti, te dando cotovelaço, assim, porque eu sentia os. E eu vi aquilo, a gente não namorava, né? Não, a gente não namorava, assim, então foi ali que eu pensei, existe uma coisa diferente, né, fora que, se eu for contar aqui, a gente vai programas e programas e programas, mas ele foi me dando sinais de que ele tinha o que eu queria, assim, o que eu sempre quis. Então, depois que a gente começou a estudar e que a gente foi construindo tudo isso que a gente vem e a gente ainda vai construir muito mais, eu me sinto privilegiada, assim. Uma coisa que eu sempre pensei que eu queria era um homem que fosse honesto, que tivesse caráter, que fosse inteligente e que me protegesse, assim. E aí foi isso que eu tive. Então, é muito bom. Se a pergunta era essa, eu disse, é muito bom, assim. O Papai Noel veio. Agora, já pro outro lado, que nem a pergunta aí, ter a Andrea, eu confesso que a gente nunca conversou disso, né? Não. E eu acho que ter o Nestor é muito mais... não sei se fácil seria a palavra, mas não sei como é que é. Ter a Andrea, então, no início era para ter o que eu não tinha, né? Porque eu era o nerd da sala, né? A criatura que ficava lá estudando e tal, e ela era completamente diferente, né? Vivia na festa e alegre, faceira, enfim, e tudo isso que dá para ver. E eu era mais quieto e ainda sou, né? Mais introvertido. Reservado, na verdade. E era isso que eu queria. Então juntou, né? E funcionou. E funciona bem. E funciona, tá funcionando. E era isso, assim, né? Que eu queria. Eu achava legal aquela outra vida, né? E foi isso que aproximou. E deu, né, deu match ali, eu tinha o que precisava e ela tinha o que eu gostaria de ter, né, e não tinha. E foi por ali que aconteceu, e todo o resto vem junto, né. Aí, óbvio, né, a comunicação não precisa falar, o riso fácil também não. E aí junto disso vem toda a bagagem e tudo que uma pessoa que tem essas características tem, né? Que é a alegria, é muito intensa, é carinhosa, vem tudo isso junto. E, né? Se não fosse bom, não tava aí há 24 anos junto, né? Embora eu hoje não sou mais a Andrea do início, né? Não, mas... A gente vai se amadurecendo, né? A gente vai... Sim, mas a essência não muda. Continua. Um era muito louco, o outro não. Então dava... Eduardo e Mônica, já ouviram essa música? Não sei se o pessoal mais novo, não sei se conhece, mas se não, vai lá e procura a música Eduardo e Mônica, Era Nós. A diferença é que era na música, ela era quem estudava, né? Ele era a Mônica e eu era o Eduardo, assim, bem... Não dá nada, vamos nessa que não dá nada, assim. Então e agora tu falando disso, foi muito legal e até hoje, porque que nem ele diz, a essência não muda, embora eu amadureci muito com a maternidade e com tudo que a gente vem vivendo, mas lá dentro ainda tem aquele instinto, né? Então a gente... tem e vai ter a vida inteira, não muda. Não vai mudar, a essência tá sempre lá. Sim. O cara que jogou futebol, que adora futebol durante a vida adulta ali, criação de filhos e tal, pode ter
mudado, acompanha ali na televisão, e a hora que ele não tem mais aquela responsabilidade lá nos 50, 60, que os filhos estão criados, que é só que é acompanhar o que está acontecendo, e tu não tem aquela obrigação de Sim, todo o trabalho inicial de infância, primeira infância. Tá na fase de aproveitar o neto e os filhos que façam o que tem que fazer. Ele vai voltar a ir para o campo, vai voltar a torcer, ele vai voltar para aquilo. Sim, a gente não muda, tu não né? vai mais ir para uma rave, mas tu vai continuar indo para os bailes. Vai para o baile de casal, vai para o baile dos gaúchos. E vai continuar. A essência tá lá. Vai mudar o lugar. Mas Sim. vai acontecer. Então é isso. Eu acredito que é isso. Eu acho que sim. Então, resumindo, é muito bom, né? Muito bom Muito bom. e é um privilégio, gente, tá aqui falando pra vocês, assim, de verdade, assim, se a gente, né, ajudando, tá sendo muito legal, assim. Uhum. O que mais tem? Casal que não era pra dar certo. Na escola até, se abrindo, né, um parênteses, o pessoal olhava e dizia assim, não, esses daí não, são muito diferentes, são muito... No fim, era tudo que um precisava do outro, né, e... Maravilhoso. O que vocês fariam diferente se pudessem voltar ao começo? Eu fazer diferente, eu acho que eu não sei, eu não faria nada diferente, senão a gente não estaria aqui, né? Se fizesse alguma coisa diferente lá atrás, possivelmente a gente não ia estar aqui hoje. E não ia estar no relacionamento que está hoje. Não, eu ia trabalhar mais, ia fazer menos festa. Tá, mas eu não faria nada diferente. Eu faria uma coisa diferente. Eu teria feito um curso de investimento, eu acho. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu acho que eu continuaria sendo a vida louca, fazendo tudo, mas essa parte financeira, assim, e de investimento mesmo, de deixar o dinheiro trabalhar, coisas que hoje a gente sabe que existem e como funciona. Se a gente tivesse feito isso, que fosse 50 pila lá atrás, já teria uma outra diferença. E isso por segurança, não digo por acumular patrimônio, eu digo por segurança financeira, por realizar sonhos, por coisas que a gente faz, graças a Deus a gente faz tudo que a gente quer, mas, enfim, não sei, eu torrei muito dinheiro. Então, a gente, né? A gente, e um pouco antes de ti e contigo, mas, enfim, não me arrependo. Não é uma coisa que eu me arrependeria, mas... Mas a história ficou pra contar. Aí, o que a Andrea faz para se desenvolver e como se mantém crescendo como mulher e mãe? E ele, como homem, pai e empresário. Credo, tudo isso? Bom, então, o que a gente faz para se desenvolver? O que tu faz para se desenvolver e como se mantém crescendo como mulher? Curso. Eu acho que, assim, na realidade, eu me sinto crescendo muito de uns anos para cá, porque eu comecei a me priorizar, a priorizar as coisas que eu gosto, que é curso, ler. Há uns anos atrás, se tiver uma amiga minha aqui vendo esse programa de hoje, uns anos atrás eu disse pra ela, guria, uma das coisas que eu faço assim que, como eu falei, eu sempre quis alguém inteligente. E existe um VMC, a gente fala, né? A gente não precisa explicar agora. VSM, desculpa. VSM, isso a gente vai explicar no próximo programa. Vamos explicar isso e falar um pouco disso? Então, como eu queria um cara que fosse inteligente, eu também não podia estar lá sem conversar, sem saber conversar. E quando o Nestor ele começou a se desenvolver mais como empresário e nessa parte, assim, toda eu comecei, às vezes ele conversava coisas que eu não sabia nem o que era.
E aí eu fiquei olhando e eu comecei a pensar, meu Deus, eu não sei mais conversar com meu marido. Então eu comecei a ler todos os jornais. Tipo, eu nem sei se tu sabe disso, mas você tem uma amiga que sabe, assim, então eu comecei a ler todos os jornais, comecei a ler as coisas e comecei a gostar daquilo, sabe? Então, pra estar sempre atualizada e pra poder conversar contigo e até pra ti, tipo, de repente um assunto, alguma coisa que, tipo, olhar e dizer, meu Deus, como é que ela sabe disso? Como é que... E eu comecei a gostar, porque eu comecei a dar prioridade para aquilo que antes eu não fazia, antes eu enchia de outras coisas, antes eu tinha uma visão diferente de que eu precisava estar ocupada e não produtiva. Então, eu gosto de ler, eu gosto de fazer bastante curso. Era de... Teve a religião também. Ah, mudou... sim, de a gente... Não que mudou de religião, mas mudou a forma com que a forma gente... com que enxergava a religião, né? É. Com que enxerga. Essa, que no fim a gente se transformou nisso, assim, também, de espiritualidade, não é nem religião, acho que, né, é uma... de se espiritualizar, de se sentir forte por alguma coisa maior que existe. Nessa parte... E eu nem me lembro, a pergunta tá tão grande. Não, era isso, assim, dentro... E como mulher, eu acho que... É que tudo isso faz, né? E dentro de feminilidade, eu acho que é aquilo, é o olhar e gostar. Eu me arrumo pra mim. Às vezes, tipo, final de semana, assim, tipo, eu passo uma maquiagem, eu gosto de olhar no espelho e ver o que eu, sabe? Tipo, olhar assim. Então, eu tenho me desenvolvido pra isso, assim, pra que, claro que vai, né? Tu vai olhar e vai gostar, porque se eu estiver gostando, a gente reflete, né? Pois é, mas a gente não falou o que é o VSM. Mas depois, outro programa. Tá bom? Não, explica então. Não? Depois responde a tua. Não, só colocar que o VSM é o valor sexual monetário. Todos temos. Isso aí. Então dá pra gente conversar disso. E aí ele vem abrindo algumas questões e tudo mais. Vamos falar disso no próximo programa? Pode ser. Fica ligado, então. No próximo programa a gente já vai falar disso. Qual é a outra? Ah, não, tu não respondeu a tua, né? Eu, como homem, pai e empresário... não parei nunca de estudar, né? Independente da área, não parei de estudar. Leio bastante, agora assisto mais vídeos, assisto aulas, né? Essa parte é bem legal. A parte da espiritualidade a gente mudou bastante, e aí, por consequência, a Antonella também vai junto. Então, além de eu como homem, ela como mulher, a nossa filha, né? Então isso influencia bastante e isso reflete quando tu começa a fazer. Como homem, principalmente no último ano, eu acho que foi onde eu comecei a me cuidar mais, comecei a cuidar mais da saúde física e também da cabeça, né? Mental. Apesar de já estar estudando, ter terapia há um bom tempo e tal, no último ano foi onde deu uma mudança maior. Então, isso é o que contou mais, assim, e como empresário, os desafios que vêm aparecendo, né? Então, o crescimento, a diversificação de negócio, isso ou tu evolui ou tu fica para trás. Então, não tem como não ir. E aí é estudo mesmo, e além do estudo, a conversa com as pessoas, né? Conversa com um amigo aqui, com outro ali, e a troca de experiências é o que faz tu crescer, né? O Nestor falou uma coisa agora bem importante, e eu preciso te interromper, porque senão eu perco o fio da meada, que eu acho que tu vai concordar comigo. Para se desenvolver, tanto eu em qualquer área, quanto tu em qualquer área, que agora tu falou de estar conversando, a ambiência, né? Exatamente, o ambiente a gente mudou, né? Eu acho que é isso, a gente mudou o ambiente, porque não tem como tu te desenvolver, tu tem que estar perto de pessoas que tu admire e de preferência que estejam no nível que tu quer chegar.
Porque aí tu vai te desenvolver, tu vai querer, seja uma mãe melhor, enfim, não digo melhor, mas digo mais capacitada para alguma coisa que tu não saiba fazer, um empresário, um relacionamento. Se tu estiver perto de pessoas que alguém que tenha um corpo que tu quer chegar, e tu vai olhar e daí tu vai pensar, tá, mas o que aquela pessoa faz? E daí tu vai pegando um pouquinho, então se elas estiverem num nível a mais, né, num nível maior, tu vai conseguir se desenvolver também. Essa é uma grande dica nossa também, né? A ambiência faz toda a diferença. Pô, a academia mesmo, né? Então, se tu quer meter o shape de verdade, não adianta tu ir na academia lá do tiozinho, onde só tem o pessoal que não tá com o corpo que tu quer. Sim, tu vai te moldar aquele ambiente. Não, eu quero ficar trincado, é esse o meu objetivo. Então sai daquela academia e vai para uma outra onde as pessoas são assim. Tem essa porque meta, né? O que vai acontecer? Isso para tudo. Quando tu estiver lá, tu vai ter que entrar naquele ambiente, vai ter que aprender o que tem naquele ambiente para que tu também se molde ali. Porque o ser humano se molda, né? Pro bem ou pro mal. Então, tu estando lá, tu vai mudar a tua alimentação, tu vai mudar a tua rotina de exercício, a tua rotina de vida, e tu vai ir para aquele caminho. E isso vale para tudo. Empresário, se tu não tiver no meio de negócio e dentro do ambiente onde tu tá conversando com pessoas que já passaram da fase que tu tá e é lá que tu quer chegar, no momento que tu já estiver no nível daquelas pessoas, provavelmente aquelas pessoas já estão saindo dali, já estão em outro lugar, porque elas já foram atrás daquele próximo passo. E tu vai estar indo também. Então, isso é o que traz evolução. É assim que tu vai evoluir. Senão, tu fica estagnado. No relacionamento, que é, né, hoje o guia dos casais. No relacionamento, vamos lá. Pra gente ter esse relacionamento, esse nível de envolvimento, no mínimo estranho a gente viver num grupo de pessoas em que os relacionamentos não estão no primeiro nível. Sim. Não, tá tudo certo, eu vou para cá, eu vou para lá, eu faço, eu aconteço, porque não é o que a gente busca. Então, por mais que as pessoas sejam legais, essa turma não é o ambiente que a gente quer. A gente até pode eventualmente participar de alguma coisa, mas não é o ambiente que a gente busca. A Antonella, que 5 anos, está na escolinha, vai para a escola grande ano que vem. Qual é o ambiente que a gente espera que ela vá? Para o ambiente onde tem os valores que a gente busca. Muito, Então, o ambiente, que foi o que tu falou ali, isso aí molda tudo. Se tu não tiver no ambiente do que tu tá buscando, tu nunca vai sair dali. É muito difícil, não vai mudar. Né? É muito difícil, assim, por exemplo, eu quero que o meu casamento esteja melhor, ou que meu casamento, quero reestruturar meu casamento, quero reconectar meu casamento. E aí tu tá no meio de amigos solteiros que vivem na festa, que vivem bebendo de segunda a segunda, de não sei o que, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá tudo certo aquela turma, só que tu não pertence àquela turma no momento que teu objetivo é outro. Aquilo não deve ser o teu ambiente. Na realidade, tu pode ir lá, dar uma voltinha, falar com os caras, tomar uma cerveja, ou com as meninas, enfim, mas não deve ser o teu principal ambiente. Porque a ambiência é bem importante. Isso pesa muito. Dá tempo de mais uma, será? Rapidinha? Vamos fazer uma rapidinha? Hoje? O que tu acha? Conta, o que tem aí? Que seja rápida. Qual foi a maior lição que o relacionamento ensinou para você? Eu me veio uma agora. Na verdade, o nosso relacionamento, para mim, a maior lição que foi... De ter um relacionamento. Eu acho que a conversa. A paciência e a conversa. Desenvolver a paciência. Não, a maior lição que o nosso relacionamento, né,
É. Eu acho que é. Porque eu nunca fui, lembra que eu era antes de nós? Olha, até parece nome de filme, antes de nós. Eu era explosiva, assim, eu não. Pincher. Eu não tinha muita, assim, e eu entendi, eu acho que é isso. E hoje, essa que a gente tem dos combinados, da conversa, do respeito, do que tudo isso eu transformei numa palavra paciência, eu acho que isso, hoje, neste momento, eu acho que é isso. Legal. E tu? Eu? Bah. Qual é a maior lição hoje que o nosso relacionamento traz pra ti? Maior lição? Virar homem, né? É. Deixar de ser a criança e realmente virar um homem, né? Eu acho que é isso. O nosso relacionamento é isso. Deixar de ser o guri para virar um homem. É. Isso é muito legal, né? Isso é muito. Não é ruim, é bom. É bom, é É bom. muito bom, assim, e eu disse, é muito legal, assim, e é isso, essa fase que a gente tá vivendo, de estudar e de tudo que nem tu falou agora do homem. Eu disse, me lembrei que esse final de semana a gente tava conversando e uma das gurias lá disse assim, mas o Nestor, né, tipo, na realidade, é que tu te transformou num homem, e é um homem de verdade com o que um homem deve ter, que é as premissas, assim, que... Deve ter e deve fazer, né? É. Claro, não é Não é fácil, eu não é imagino. fácil, não é uma perfeição. Esses mas é uma dias eu pedi, construção. inclusive esses dias eu pedi pra ele, né? Eu te disse, eu disse assim, como é que é o peso de ter de ser esse homem, assim, e porque não, imagino que não é fácil, assim, porque é uma responsabilidade, mas eu falando como tua mulher, assim, eu disse, eu vejo uma evolução, e se realmente eu disse, essa é a lição, assim, nossa, é da água pro vinho, assim, foi uma coisa transformadora e eu sou bem privilegiada, né? Depois dessa, terminamos por aqui. Então, Vamos terminar na alta, né? Isso aí. Então, gente, esse foi mais um Guia dos Casais aqui na TV Cidade, no canal 14 da NET. A gente vai recebendo as perguntas, né? Vocês podem mandar entre um programa e outro. No próximo programa, a gente vai falar de VSM, que a gente vai trazer para vocês, que é uma coisa super interessante, até para te avaliar. Já vem com nós para avaliar em que nível tu tá e aonde tu quer chegar. E mandem perguntas que daí a gente, de vez em quando, a gente já vai, né, abrindo aqui, respondendo. E obrigada por toda a audiência que vem crescendo cada vez mais. Muito obrigado.